Olá, meus amigos, meus amados irmãos e irmãs no Salvador Jesus. Estamos chegando com o nosso Caminhando Juntos dessa semana. Nosso programa semanal aqui na Rádio CPT, também na página da Rádio CPT no Facebook e no canal da Rádio CPT no YouTube. Este é um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu, pastor Geraldo Palmeira Chile, tenho o privilégio de produzir e compartilhar com você todas as semanas. Hoje nós vamos meditar sobre o tema Juntos nos submetendo às autoridades. Juntos nos submetendo às autoridades. Via de regra, nós temos dificuldade de nos submeter às autoridades. É bem fácil a gente se submeter à autoridade quando são autoridades que a gente concorda com as ações delas. Quando são autoridades que nos trazem benefícios, quando nos atendem em nossas necessidades. Mas será que é só nestas circunstâncias, é só nesse contexto que nós vamos obedecer às autoridades? Quem são as autoridades? Como devemos nos relacionar com elas? É muito importante que a gente reflita sobre esse tema. E eu, primeiramente, queria compartilhar com você aquilo que Jesus diz lá em Mateus 28, quando ele vai fazer o grande comissionamento. Então ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Portanto, nós como cristãos, nós estamos acima de tudo, ou antes de tudo, debaixo da autoridade de Deus, da autoridade de Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 12 ao 31, e ele vai falar da igreja, onde todos nós somos diferentes, mas fazemos parte de um só corpo, ele diz assim: Cristo é assim. E aí lá em Colossenses 1,18 nós vamos ver que ele diz que o corpo é a igreja e Cristo é a cabeça. Ora, se nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo, significa que ele tem autoridade sobre nós, assim como a cabeça tem autoridade sobre o corpo. Tudo que o corpo faz é porque a mente, é porque o cérebro dirige o corpo a fazer. Portanto, o corpo ele é dirigido, ele é guiado pelo cérebro, pela cabeça. E se Jesus é a cabeça, isso significa que ele tem toda a autoridade sobre a igreja, ele tem toda a autoridade sobre mim, sobre você, e ele tem toda a autoridade também sobre o mundo, porque ele é o criador de todas as coisas. Porque quando Deus no princípio criou todas as coisas, tudo foi feito pelo poder do Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que existe foi feito sem ele. Nada foi feito sem o poder dele. Tudo foi feito pelo poder de Cristo. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos estabelecer. A autoridade é Cristo. Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Porém, Deus, em sua infinita sabedoria, ele decidiu, como já vimos no programa passado, governar o mundo por esses dois governos, esses dois reinos, a igreja e o Estado e a igreja. E em ambos os governos ele colocou a autoridade. Lutero também vai falar de três diferentes instâncias que nós participamos. Nós participamos de uma família, de uma igreja, nós participamos de um Estado. Três ordens diferentes, melhor dizendo. Então, em todas elas nós temos autoridade. É muito importante nós, nesse momento, lembrarmos do nosso velho e bom catecismo menor. O assunto autoridade está dentro do quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento? Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Este é o mandamento. Este é o mandamento revelado por Deus, escrito por Moisés e que chegou até nós hoje. É, portanto, o primeiro mandamento da segunda tábua, que trata do nosso relacionamento com o próximo. Agora vem a explicação do reformador Martinho Lutero. O que significa isso?
E Lutero diz, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar, nem irritar nossos pais e superiores. Veja que Lutero entende que a autoridade aqui não é só dos pais, mas nossos pais e superiores. Mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes e querer-lhes bem. Mas devemos honrá-los. Essa palavra honra, em Lutero, tinha um significado muito forte. Lutero dizia assim que para amar alguém, nós podemos nos colocar ao lado da pessoa. Portanto, para amar alguém, nós podemos nos colocar ao lado da pessoa. Mas para honrá-la, necessariamente precisamos nos colocar abaixo da pessoa. Para honrar alguém, nós precisamos reconhecer que aquela pessoa está acima de nós. E é um representante de Deus no mundo. Muito importante isso. Para amar uma pessoa, nós podemos nos colocar ao lado, mas para honrá-la, necessariamente precisamos nos colocar abaixo dela. Precisamos reconhecer que ela é uma representante de Deus no mundo, em nossa vida, e que, portanto, está acima de nós. Lutero, aqui no Catecismo, continua as perguntas. Quem são os nossos pais e superiores? E aí ele diz, pais e superiores são pai e mãe, o pai e a mãe, e todos aqueles que, segundo a ordem de Deus, nos governam, no lar, no país, na escola e no ofício. E todos aqueles que, segundo a ordem de Deus, nos governam, no lar, no país, na escola e no ofício. Percebe então, querido amigo, como esse lastro, esse leque se abre? E Lutero nos deixa muito claro que todos aqueles que exercem autoridade sobre nós, no lar, no país, na escola e no ofício, são autoridades que nós precisamos honrar. E nós precisamos reconhecer que estão acima de nós e são representantes de Deus na nossa vida. O Catecismo então continua. Que nos proíbe o quarto mandamento? Não devemos desprezar nem irritar nossos pais e superiores. E quando sucede isso? Quando nós desprezamos e irritamos nossos pais e superiores? A resposta: desprezamos e irritamos nossos pais e superiores quando não respeitamos a sua dignidade e a sua vontade, e quando provocamos a sua justa ira por desobediência ou por maldade. Então, queridos irmãos, veja que esse é um tema bastante grande, bastante sério, bastante profundo, em que Deus, através do quarto mandamento, nos pede que honremos, que respeitemos nossos pais e superiores. Todos aqueles que, de uma ou de outra forma, exercem autoridade sobre nós. Mas, às vezes, a gente parece que esquece isso, né? Parece que a gente entende que a gente define quando é que vai obedecer e quando não vai obedecer. Quando vai honrar e quando não vai honrar. E especialmente quando as autoridades são corruptas. Quando as autoridades não estão dentro de um padrão que nós imaginamos que deveriam estar. A grande tentação é, então, dizer, a autoridade não é temente a Deus, a autoridade é corrupta, portanto, não vou obedecer, não vou honrar, não vou me submeter a ela. Ou talvez ainda façamos o seguinte, vou honrar, vou obedecer, vou me submeter quando me interessa, quando eu achar interessante para mim. Será que é assim que eu posso agir? Será que agindo assim eu vou estar agindo cristamente? Vou estar agindo conforme a vontade de Deus? Por isso, para aprofundar um pouco esse tema, eu gostaria de compartilhar com você as palavras de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, só para você entender o contexto em que foram escritas essas palavras, a carta aos Romanos foi escrita no início do ano 56. Início do ano 56 da era cristã. No início do ano 56 depois de Cristo. E quem era a autoridade máxima naquele período? Nero. Nero, que segundo alguns historiadores foi colocado no trono muito jovem, com 17 anos de idade. E ele então reinou dos anos 54 a 68.
Ele foi o imperador, foi a maior autoridade do Império Romano dos anos 54 a 68, melhor dizendo, 54 a 68. Uma das marcas, né, de Nero era a sua crueldade, a sua maldade. Foi ele que quis reconstruir a cidade de Roma, e o Senado romano não aprovou seus planos malucos, né? E ele então ordenou que pessoas más colocassem fogo na cidade, no ano 64 da era cristã. E segundo o historiador Flávio Joséfo, Roma era dividida em 13 ou 14 quarteirões, zonas ou setores, e em torno de 10 setores foram atingidos pelo incêndio. Então foi um incêndio de grandes proporções, e evidentemente ele não assumiu a culpa desse atentado, e a culpa foi colocada nos cristãos, que já eram perseguidos e passaram a ser ainda mais perseguidos. Pois esse indivíduo, esse cidadão chamado Nero, era a autoridade, era o imperador de Roma, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos e quando ele escreveu essas palavras que eu vou ler para você agora. Nova tradução na linguagem de hoje, Romanos capítulo 13, versículos 1 a 6. Paulo diz assim: obedeçam às autoridades. Destaco aqui que não eram boas as autoridades naquele tempo. Era Nero e muitas outras autoridades altamente questionáveis. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Ele não abre exceção para alguns obedecerem e outros não obedecerem. Obedeçam às autoridades, todos vocês. E agora vem uma explicação. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Olha que afirmação forte. E as autoridades que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele, por Deus. Como explicar que Nero estava no poder? Pois o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, está dizendo, ora, se Nero está ocupando este posto, ele é o imperador, é porque Deus colocou ele como imperador. Mesmo ele sendo mau. Mesmo ele não fazendo aquilo que o povo gostaria que fizesse. Foi colocado por Deus, é o que diz o apóstolo Paulo. Assim, quem se revolta contra autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Que afirmação profunda e séria. Quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, ou seja, em última análise, está se rebelando, melhor dizendo, contra Deus. E agora olha a consequência disso. E os que agem deste modo serão condenados. Os que agem deste modo serão condenados. Portanto, a desobediência às autoridades traz castigo, traz a ira de Deus e traz condenação. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o bem, ou faça o que é bom, e elas o elogiarão. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo tem aquela ideia de que a autoridade, ela pune o erro, ela pune o mal. Ela tem em sua mão a espada para punir o erro, para castigar o mal. E Paulo está dizendo, então, se você não quer ser punido, não quer ser castigado, faça o bem, e aí você vai receber elogios das autoridades, e não castigo. Ele continua dizendo no versículo 4, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Por pior que seja a autoridade, ela está a serviço de Deus para o bem meu, seu, de todos nós. Se a gente acha que é ruim com as autoridades, pior seria sem elas. Imagina um mundo sem autoridade. Cada um fazendo o que quer, cada um estabelecendo a sua casa, o seu jeito de ser onde quiser, sem ruas, sem regras, sem leis de trânsito, sem leis no município, no estado, na nação, sem leis em casa, sem leis na igreja, cada um fazendo o que quiser. Como seria a nossa vida? Um caos.
impossível de viver, impossível de subsistirmos aqui neste mundo. Então veja, mesmo sendo más, Deus ainda as usa para o nosso bem. E por isso o apóstolo recomenda que as obedeçamos. Agora diz aqui, mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. As autoridades têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo de Deus sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Então, uma obediência não apenas motivada pelo castigo, pelo medo do castigo, mas uma obediência motivada por uma questão de consciência, por você estar em comunhão com Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, por você estar em comunhão com Deus triuno, no qual você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você agora, por uma questão de consciência, você vai querer obedecer. E aí ele diz também, é por isso, agora o último versículo 6, é por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Aqui é o versículo 6 e o versículo 7. Respeitem e honrem todas as autoridades. Assim Paulo conclui esta sua orientação. Lembrando, escrevendo aos Romanos, no início de 56, quando o imperador era Nero, que não era um imperador popular, que não era um imperador que fazia o bem para todas as pessoas, que pelo contrário era sanguinário, perseguia muita gente, perseguia seus opositores e perseguia o próprio povo de Deus. Por isso, trazendo essa aplicação, esse texto para a nossa realidade, eu queria falar para você que é cristão. Você que é cristão luterano, você que é cristão de outras igrejas, vivemos um momento tão difícil em nosso país, no mundo, mas especialmente em nosso país. Parece que as pessoas assim elegem as autoridades que elas querem se submeter a elas. Algumas aí elegeram o executivo no Brasil para se submeter à autoridade do executivo. Outras elegeram o judiciário para se submeter à autoridade do judiciário. Outros talvez ao legislativo. E essa não é uma opção que eu tenho, essa não é uma opção que você tem. Como cristão, eu devo me submeter ao executivo, eu devo me submeter ao judiciário, eu devo me submeter ao legislativo, eu devo me submeter ao governo do meu estado, do meu município, da minha igreja, da minha casa, do meu trabalho, enfim, em todos os lugares onde eu vivo, eu devo me submeter às autoridades. E não há algumas que eu seleciono por serem simpáticas aos meus ideais, às minhas convicções, mas a todas que foram instituídas e colocadas por Deus. É o que diz o texto. É o que Paulo fala aos Romanos. Está muito claro aqui. Por isso, nós cristãos, se nós quisermos fazer a diferença, e nós de fato estamos aqui para fazer a diferença, não é entrando numa guerra e sendo mais um a curtir fake news, a publicar fake news, a produzir fake news, que nós vamos fazer a diferença. E nós vamos ser apenas mais um no meio de uma guerra, no meio de um caos que está se instalando em nossa sociedade. Mas nós vamos fazer a diferença sim quando, em comunhão com Cristo pela fé, nós nos submetermos à autoridade de Cristo, reconhecendo que Cristo está acima de nós, porque Ele é a cabeça da igreja, porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E quando nós entendermos e praticarmos que as autoridades, todas, aquelas que nós gostamos e aquelas que não gostamos, ou aquelas que nós admiramos e aquelas que nós não admiramos,
Aquelas que nós aprovamos as suas atitudes ou não aprovamos. Todas foram instituídas por Deus. E aqui no Brasil nós temos 3 poderes. Executivo, judiciário, legislativo e judiciário. E eu não posso selecionar um e desprezar os outros. Eu não posso selecionar um e desprezar 2. Ou selecionar 2 e desprezar 1. Eu preciso sim me submeter a todas as autoridades. Orar por todas elas. Honrar todas elas, me colocar abaixo delas. E fazer aquilo que a palavra de Deus me recomenda. Dessa forma, assim, de joelhos dobrados, sendo um cristão obediente, dedicado e consagrado, eu vou fazer a diferença. Alguém vai olhar para mim e vai admirar a minha atitude, vai querer saber o motivo de eu ser assim, vai receber a oportunidade de ouvir falar de Jesus, vai se unir a nós e juntos nós vamos poder fazer as coisas melhores. Eu já tenho falado várias vezes sobre aquele livro, As Catacumbas de Roma. Esse livro é maravilhoso. Esse livro mostra como os cristãos lá no primeiro século levaram a sério essa palavra do apóstolo Paulo, como eles se submeteram a Cristo, como eles viveram com Cristo, como eles se submeteram às autoridades, mesmo quando tiveram que fugir das autoridades para o interior do império, para a região da Ásia Menor. E essa postura diferente do povo de Deus transformou a sociedade. À medida que o evangelho ia alcançando o mundo, ia alcançando os interiores, os pagos, a sociedade foi sendo transformada. E foi sendo transformada para muito melhor, substituindo o ódio, o mal, a violência, pelo bem, pelo amor, pela solidariedade, por uma vida digna que o povo de Deus vivia e proporcionava para os seus semelhantes. Que você, querido irmão, e você, querida irmã, possa refletir sobre esta palavra, que não é minha. Essa é uma palavra de Deus que eu apenas estou sendo um mensageiro, que eu estou anunciando para você neste dia. Que você ouça essa palavra, que você se aprofunde nesta palavra, que você viva essa palavra, que você seja abençoado nesta palavra e seja uma grande bênção para o nosso país e para o mundo. Forte abraço para você, para a sua família, Deus cuide de todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.